Oi, turma, tudo bem? Mais uma semana e a nossa aula de hoje nós iremos abordar os tipos de contratos de trabalho. Então, bora para a aula! Então, gente, para começar, eu coloquei aqui pra gente o que é um contrato de trabalho. Afinal, o Departamento de Recursos Humanos, ele não é apenas responsável, tá, por fazer a contratação de funcionários, folha de pagamento, a rescisão, enfim, né, ele é um departamento muito amplo e muito requerido dentro das organizações. Afinal, o Departamento de RH, ele vai lidar, inclusive, tá, com as questões voltadas ao desenvolvimento desse funcionário, tá, a satisfação dele dentro da organização e o seu aperfeiçoamento também dentro da organização, ok? Mas uma das funções do departamento de RH é lidar com as questões burocráticas. Quando eu digo as questões burocráticas, eu estou falando, né, sobre as questões legais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o departamento de RH, então, ele vai elaborar inúmeros, tá? Ele vai expedir inúmeros documentos administrativos e ele tem que ter um conhecimento, tá, das leis trabalhistas, tanto para os direitos do funcionário como para os direitos da empresa, ok? Então, eu trouxe aqui nessa aula pra gente o que é um contrato de trabalho, porque é interessante, já que nós estamos trabalhando sobre a folha de pagamento, o que o departamento de RH ele faz, né, a gente entender principalmente o que é um contrato de trabalho e como esses contratos eles devem ser pensados corretamente à modalidade de serviço que está sendo executado. Tá bem? Então, como eu coloquei aqui no slide para vocês darem uma olhada, segundo o artigo 442 da Consolidação das Leis Trabalhistas, então o contrato de trabalho ele vai ser um acordo, tá? Que vai é um acordo entre o empregado e a empresa, e esse acordo ele vai estabelecer uma relação, um vínculo de emprego entre ambos, tá bom? Onde o funcionário ele tem direitos, tá? Direito ao salário, direito a descanso, direito ao vale-transporte, entre outros, mas também ele tem os seus deveres para com a empresa, ou seja, chegar dentro do horário que foi estabelecido no contrato, né? Cumprir as horas de trabalho durante a semana, entre outras cláusulas que podem estar estabelecidas, né, pré-estabelecidas nesse contrato, quando ele foi assinado por ambas as partes, ok? Então, quais são esses tipos de contratos? Eu só listei aqui alguns, mas existem, né, outras formas. Então, a gente vai ver contratos nesse slide por prazo determinado, por tempo indeterminado, contratos de trabalho temporário, de estágio, trabalho eventual, trabalho autônomo. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar sobre algumas dessas modalidades, né? Trabalho temporário, a gente geralmente escuta no fim de ano, né, quando tem um aumento das compras de Natal, e os estágios, né? Muitas pessoas fazendo faculdade, até mesmo na escola ainda, né, conseguem vagas, conseguem se encaixar no mercado de trabalho através de uma vaga de estágio. Então vamos entender um pouco mais o que é cada um dessas modalidades de trabalho, tá bom? Então, na primeira modalidade, a gente tem contrato por tempo determinado. Então, como está aqui no slide, né, esse vínculo empregatício entre o profissional e o empregador é estabelecido por um tempo previamente definido, ok? Então, um exemplo que eu dou para vocês é o Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa, em 2019, eles receberam uma licitação porque eles queriam transformar o acervo deles, tá? O Museu da Pessoa, ele conta com um grande acervo em fita, em CD, tá? Principalmente das gravações, do áudio, muita história oral, muitas pessoas contando a sua própria história, né? E muitas fotografias. E eles não possuem uma reserva técnica, ou seja, um local adequado para guardar todo esse material. Então, para evitar que esse material se deteriore com o tempo, eles conseguiram, tá, mediante ações públicas, uma verba para poder iniciar um projeto. Projeto esse que vai transformar todo esse material que está em fita, que está em CD, essas fotos, né, vão digitalizar tudo e colocar dentro de um servidor, né, próprio deles, e também colocar dentro na nuvem, para que qualquer cidadão possa acessar conforme a sua vontade. E esse projeto deles, eles precisam de pessoal, mas esse projeto tem um prazo para conclusão que é de 2 anos, que pode se estender no máximo a 3 anos. Ou seja, eu trouxe esse exemplo, né, para explicar para vocês o contrato por tempo determinado. Então, você entra numa empresa sabendo que você vai cumprir determinado projeto, determinada função, por um tempo que já está estabelecido, tá? O máximo desse tempo, de acordo com a legislação trabalhista, é de apenas 2 anos. Eu disse para vocês que o contrato do Museu da Pessoa ele pode se estender por conta da pandemia,
ok? Então, é possível que esse contrato ele consiga ser estendido de 2 a 3 anos por conta da pandemia, tá? Mas dentro da legislação trabalhista, o contrato por tempo determinado ele só pode ter essa máxima de 2 anos. Após esse período, ou a empresa irá contratar definitivamente esse funcionário, tá? Ou a empresa irá dispensá-lo. Tá? Então, só para deixar um pouco claro, depois vocês vão ver isso melhor nas aulas sobre rescisão contratual de trabalho, tá? Que essa modalidade, então, ela não permite o recebimento do aviso prévio, tá? Em caso de desligamento, afinal, você sabe que você vai trabalhar, por exemplo, até agosto de 2021. Então, você não precisa ter o recebimento do aviso prévio, porque o seu contrato de trabalho ele já estabelece que você vai trabalhar até agosto de 2021. Você também não tem direito ao seguro-desemprego, tá? E também não permite receber os 40% da multa relacionada ao FGTS na sua rescisão contratual. A segunda modalidade é o contrato por tempo indeterminado. Essa é a modalidade mais comum, tá? Geralmente a gente entra numa empresa, tem lá a nossa carteira assinada e a gente não sabe quando vai sair dessa organização. Muitos, inclusive, passam anos e anos na mesma instituição, conseguem até se aposentar no mesmo lugar. Certamente vocês já ouviram pessoas que trabalharam mais de 20, às vezes 30 anos dentro da mesma organização. Então, esse é o modelo de contrato de trabalho indeterminado, tá? É o contrato de trabalho indeterminado, então, ele tem, no início dele, tá, um período de experiência de até 90 dias, ou 3 meses, tá? Porém, a empresa, ela não ela pode abrir mão, tá? Ela não precisa necessariamente ficar nesse período de experiência. Ela pode simplesmente contratar o funcionário a partir do primeiro momento em que ele entrou na organização, ok? Nesse caso também, as empresas elas vão ter direito, tá, tanto a empresa como o funcionário também vão ter direito de rescindir o contrato na hora que quiserem, tá bom? Então, o funcionário ele vai poder rescindir o contrato ou a empresa pode rescindir o contrato, tá? Se for uma questão sem justa causa, ou seja, a pessoa pediu para sair ou a empresa, de repente, pediu para sair da organização, tá? A rescisão, ela recebe algumas diferenças. Vocês vão ver isso melhor na nossa aula de rescisão, ok? Então, fiquem calmos. Mas, por exemplo, no caso da empresa dispensar esse funcionário sem justa causa, ou seja, ele não cometeu nada de errado, a empresa simplesmente precisou dispensá-lo, né? Então, o que acontece? Esse funcionário, então, ele vai ter direito ao recebimento da multa, tá? Em relação aos 40% do FGTS, terá o seu aviso prévio indenizado, as férias serão proporcionais ao seu tempo, né, de trabalho e também terá direito ao seguro-desemprego. Então, eu coloquei aqui também uma observação para a gente ficar atenta. Quando a decisão ela é tomada em comum acordo, ou seja, tá, algo que foi aprovado na nossa reforma trabalhista, o que acontece? Tanto a empresa como o empregado, eles fizeram um acordo, ok? E resolveram romper esse contrato de trabalho. O empregador, ele paga os 50% do aviso prévio e a multa de 20% sobre o FGTS, enquanto o empregado, ele pode sacar 80% do fundo de garantia e ele não tem direito ao seguro-desemprego, ok? Então, eu sei que fica um pouco confuso, professora, mas o que é vantajoso, o que não é vantajoso? Fiquem calmos, tá? A gente tem a nossa aula de rescisão, nela eu falo mais sobre essas questões de direito, né, ao FGTS, quanto que você vai poder movimentar e tudo mais. Aqui, por enquanto, é importante a gente entender as modalidades de serviços de contratos de trabalhos que existem, tá bom? Que são previstos dentro da lei trabalhista. A terceira modalidade é o contrato de trabalho temporário. Então, geralmente, né, coloquei aqui, a gente vê trabalho temporário no Natal, na Páscoa, ou épocas de grandes liquidações, né, o mês de novembro com a sua Black Friday e tudo mais. Então, ele é muito comum. Então, quando as empresas elas precisam de uma grande quantidade de pessoal, porque chegou um período, né, sazonal, em que você tem um crescimento de vendas, ou também é um período de grande crescimento de vendas. Então, o Natal, Páscoa, liquidações, Dia das Mães, Dia dos Pais, são épocas que movimentam muito o mercado. Então, precisa de uma maior quantidade de pessoal dentro da organização. E aí o que acontece? Quando você é contratado temporariamente, você tem um período de trabalho, ok? E aí é aqui que a gente precisa ficar atento. A empresa ela pode estender o prazo de contratação em até 9 meses. Depois ela precisa contratar esse funcionário ou então dispensá-lo. Okay? Esse funcionário tem direito, então, às férias proporcionais e ao FGTS, caso ele seja dispensado.
Contrato de trabalho eventual. Ele é o formato de contrato destinado aos profissionais que atuam esporadicamente em uma empresa. A sua atuação na corporação é bastante pontual, atendendo a demandas específicas. E o período de prestação de serviços, ele é bem curto. Vamos pensar em uma organização, tá, em que a empresa ela tem um contrato de trabalho com um consultor de marketing. Mas essa pessoa, ela não está dentro da organização, tá? Ela não precisa estar ali todos os dias. Ela só precisa ver em uns momentos específicos, né? Em determinadas situações. Precisa entregar determinados trabalhos. Então, é um trabalho, é um contrato de trabalho previsto na legislação trabalhista, ok? Ou seja, ele é legal, ele é aceito na legislação trabalhista, que prevê que isso pode acontecer dentro de uma empresa e que sim, mesmo que esse funcionário ele não esteja todos os dias dentro da organização, ele é empregado dessa organização. Então, essa organização, ela tem direitos a cumprir com esse funcionário e esse funcionário tem deveres a cumprir com essa organização. Contrato de trabalho home office, né? Muito que a gente está vendo crescer, principalmente por conta dessa pandemia, né? Mas assim, com esse aumento das tecnologias, então está cada vez maior essa procura pelo trabalho home office. Então, com a reforma trabalhista surgiu, né, o contrato de trabalho home office, baseado nas mesmas regras do contrato de trabalho indeterminado. A única diferença é que na carteira deve constar essa observação de que a pessoa ela vai trabalhar na modalidade em casa, tá? Ou seja, home office ela vai trabalhar na sua casa, mas ela vai estar trabalhando, ela é uma funcionária da organização e tem todos os direitos de uma pessoa que tem o seu contrato de trabalho, como nós dissemos no item 2, que é o contrato de trabalho com tempo indeterminado. Ok? Ou seja, tem direito ao 13º, férias proporcionais, tem direito a receber FGTS, tudo certinho para essa pessoa. Contrato de trabalho intermitente, tá? Instituído pela Lei da Reforma Trabalhista, no contrato de trabalho intermitente, a prestação de serviço do contratado ocorre em períodos alternados. Os intervalos, eles são contados em meses, semanas, dias ou horas, sob os quais são contabilizados os pagamentos e outros valores indenizatórios, como férias e 13º. O profissional pode, sob o mesmo modelo contratual, apresentar-se a outras empresas. Então, esse daqui talvez gere alguma confusão em relação ao trabalho eventual, né, e o trabalho intermitente. Mas, professor, o funcionário ele não vai estar dentro de uma empresa, não seria a mesma coisa? Vamos pensar o seguinte, você trabalha com manutenção, tá? E você presta esse serviço, então você é contratado da empresa, mas você não precisa estar todos os dias dentro dessa organização. E aí a empresa resolveu fazer uma manutenção do encanamento e chamou você. Você vai executar, por exemplo, por 14 dias seguidos, você vai executar trabalhos de manutenção no encanamento dessa empresa. Então pronto, é um trabalho intermitente, ele tem dias, ele tem horários, você vai receber em relação a isso, tá? É esse período que você está dentro da organização. E você pode, inclusive, prestar serviços a outras empresas, desde que você não deixe de cumprir com os seus deveres com a organização que você já é contratado, tá? Diferente do trabalho eventual, né? Então, como exemplo que eu dei para vocês, um consultor de marketing não há uma necessidade dele estar todos os dias dentro da organização. Ele é chamado de repente porque a empresa quer quer aumentar as suas vendas, quer bolar uma propaganda para um novo produto. Então, eles vão chamar esse consultor de marketing que vai elaborar todo um planejamento em relação ao que foi pedido e, ok, então ele vai estar trabalhando em um período determinado, tá? Mas ele mantém esse vínculo empregatício com a empresa, diferente do trabalho intermitente. O trabalho intermitente, ele não é curto, ele pode ser curto, mas ele não é curto. Então, ele pode durar dias, ele pode durar horas, dias, meses, semanas, tá? Já o trabalho eventual não, geralmente dura pouco tempo, ok? Contrato de trabalho parcial. Trata-se de um tipo de contrato de trabalho que segue as disposições gerais do contrato indeterminado, tendo, contudo, diferenças com relação à carga horária semanal do empregado. Assim, nesse formato, podem ser duas as durações semanais de 30 horas, sem a possibilidade de implementação de horas extras, e de 26 horas, com a permissão de acréscimo de, no máximo, 6 horas suplementares, tá? Então, é um trabalho parcial, você não vai seguir a escala de 8 horas de trabalho por dia, você tem que trabalhar 30 horas por semana ou 26 horas por semana, podendo
podendo assim fazer as suas horas extras, tá bom? Contrato de trabalho terceirizado, outra forma que a gente vê muito por aí, tá? Então, essa forma de trabalho, ela se caracteriza pelo fato do profissional não ter vínculo empregatício com a empresa, tá? É uma empresa, uma outra empresa, né? Por isso que vem esse nome de terceirização, né? Ela é de outra empresa, ele possui vínculo empregatício com essa outra empresa e ela, através desse funcionário, irá prestar serviços à sua organização. Contrato de trabalho autônomo. Nesse tipo, então, a contratação ela pode ser contínua ou não, ou com ou sem exclusividade, mas ela tem uma característica particular. É impossível o profissional, né, mesmo ele sendo contratado por uma empresa, ele não pode ser caracterizado como empregado, tá? Então, como que a gente entende isso? Eu sei que fica bem confuso, mas, por exemplo, nessa modalidade, a pessoa ela está trabalhando junto com essa organização, mas ela não tem um vínculo empregatício, tá? Então, estabelece que sim, eles trabalham, eles possuem atividades conjuntas, mas esse trabalhador autônomo, ele tem total autonomia das suas atividades, tá? Então, é ele que vai definir o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, ok? E a partir disso, ele consegue prestar, seja o serviço, né, cumprir a atividade a qual ele e a empresa definiram desde o início. Tá, então, uma coisa que fica clara, como esse profissional autônomo, apesar de ter esse contrato de trabalho, mas ele não tem vinculação nenhuma com a organização, então ele não tem direito a receber FGTS, férias, 13º salário, nada, tá? Tudo que ele vai receber é em relação ao que ele está desempenhando, até porque ele tem total autonomia no que ele está fazendo. Contrato de trabalho estagiário, ok? Então, o estagiário ele não vai bem configurar como um vínculo empregatício, mas sim como um vínculo de aprendizagem, tá? Oferecida pela empresa aos alunos que precisam cumprir essa exigência. O estágio ele pode ou não ser remunerado, ele pode ter ou não uma bolsa vinculada a ele que vai custear, tá? A permanência desse aluno tá dentro da organização. Então, por exemplo, esse funcionário, o estagiário, ele não tem direito, então, a receber rescisão, 13º, férias, aviso prévio e depósito do FGTS. Mas ele tem direito, então, ao seguro de acidentes pessoais e ao auxílio financeiro mensal, caso seja um trabalho remunerado. O contrato de trabalho estagiário, ele se assemelha muito ao nosso último contrato aqui, né, que é o contrato de trabalho trainee, que é voltado exclusivamente então para profissionais recém-formados entre 21 e 31 anos, ok? Então, esse tempo de contratação ele varia, tá? Principalmente ele pode ser de 6 meses até 4 anos, tá? Depois disso você precisa mudar, ou você contrata esse funcionário, ou você irá dispensá-lo. Tá? No entanto, cabe à empresa estipular se, com relação ao prazo de vigência, o contrato será determinado ou indeterminado. Tá? Tudo isso é previsto dentro da legislação trabalhista. Pessoal, por que eu estou passando para vocês esses modelos de contratos, né, de trabalhos, né, que existem, para que vocês saibam que existam esses modelos de contratos de trabalho? Porque é o seguinte, a gente estudou até agora a folha de pagamento. Dentro da folha de pagamento, nós vimos, né, como a legislação trabalhista, tá, ela prevê que sejam feitos esses cálculos. Por quê? A gente precisa ter bem definido o que deve ser repassado ao governo, tá? Então, é o caso do imposto de renda retido na fonte, a questão do INSS também para a Previdência, entre outras verbas, tá? Do Sistema S, por exemplo. A questão no caso de uma rescisão contratual, o RH de uma empresa, ele precisa ter em mente que tipo de contrato aquele funcionário ele tem. Então, se ele é um funcionário temporário, a rescisão dele é de um jeito. Se ele é um funcionário por tempo indeterminado, a rescisão desse funcionário é de outra forma. Se ele é um estagiário, se ele é um trainee, se ele é um profissional autônomo, cada uma dessas modalidades traz um modelo de rescisão diferente. E é isso que a gente precisa ficar atento. Com a rescisão não é diferente, porque esse funcionário ele tem direito a receber todas as suas verbas rescisórias. Mas aí a gente precisa saber, ele tem direito a qual modelo? Ele tem direito ao quê? Tá? Dependendo do contrato de trabalho dele. Então, no contrato de trabalho indeterminado, ele tem direito aos férias proporcionais, 13º proporcional, ele tem direito à rescisão ao aviso prévio indenizado, ele tem direito a receber os 40% da multa do FGTS, diferente de um contrato de trabalho, por exemplo, de estagiário, que a gente viu agora, que a pessoa não tem direito a nenhuma dessas rescisões, ok?
Então, eu espero que que essa aula tenha servido de luz, tá? Pra gente entender que dentro da legislação trabalhista, ou seja, da CLT, é previsto todas essas modalidades de trabalho, tá? E que é também previsto acordos entre funcionários e empregador. Então, se o funcionário e o empregador decidiram romper o contrato de trabalho, a rescisão ela também será feita de outra forma, ok? Mas não precisem se preocupar, na nossa próxima aula será exatamente esse tema, rescisão contratual de trabalho, para a gente entender o que deve ser calculado, ok? Até porque as contas a gente já tem aprendido durante essas últimas semanas. Então, como que eu calcularia um 13º? A gente já viu como que se calcula a conta do pagamento do 13º do meu funcionário. Fazer a rescisão com base no 13º não é difícil, mas eu passarei isso para vocês na nossa próxima aula. Então, obrigada a todos, uma boa semana, bons estudos. Tchau!